Oi gente, aqui é a Mariana e como vocês podem perceber, duas mudanças no canal. A primeira, eu tô gravando o vídeo sentada por razões de eu estava com preguiça de pegar a cadeira e colocar as coisas na cadeira e empilhar coisas pra poder conseguir o ângulo e blá blá blá. E a segunda, que é um pouco mais óbvia, eu tô falando português, porque eu decidi mudar o canal pra português, porque o canal é meu e é isso. Faz muito tempo que eu não posto no canal, então eu decidi meio que pegar vários dos livros que eu tinha lido. Eu li em ritmos totalmente diferentes. Alguns muito rápido e outros eu demorei séculos pra ler. Mas de todo jeito, eu decidi pegar os livros que eu li nos últimos meses e dividir em dois grupos. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre 5 dos livros que eu li recentemente, tipo, do último vídeo pra cá. E aí no próximo vídeo eu falo dos que sobraram. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é possivelmente o livro que me fez desistir de assinar a caixa de assinatura da Intrínseca, que é chamada Intrínsecos, é um clube de assinatura em que você recebe um livro aleatório todo mês. E quando veio esse livro, eu meio que já sabia que não ia gostar dele, porque seguindo muitas pessoas que leem livros nesse gênero aqui no YouTube, eu já tinha visto pessoas criticarem o livro por razões que eu sabia que iam me irritar. Mas eu não tinha noção do quanto esse livro ia ser algo pavoroso pra mim. O livro é O Caso da Mansão de Bowen, eu nem me lembrava mais do nome do livro, escrito por Edgar Cantero e tradução de Gil Alonso. Primeiro, tradução, ok, nada contra, edição maravilhosa, como sempre, todos os livros do Intrínsecos vêm em edições lindas, mas, por onde começar? Primeiro eu tenho que dar uma noção a vocês da história. O livro conta a história de umas crianças que hoje a gente segue elas no presente, elas estão adultas hoje em dia. E é mais ou menos a premissa de o que aconteceria se as crianças de Scooby-Doo se reunissem no futuro e voltassem pra resolver um último caso, sabe? Um caso que eles achavam que eles tinham resolvido, mas na verdade não tinha sido resolvido de fato. Na verdade era outra resolução e outro culpado, blá blá blá. E a premissa parece interessante. Eu gostava de Scooby-Doo quando era pequena. Aí eu pensei, um livro de mistério e tudo mais, ok. Premissa, ok. O problema todo tá na execução. O livro é escrito de uma forma em que você se pergunta se esse é o trabalho final, o produto acabado, ou se você tá lendo meio que um pré-roteiro do livro. Em partes, o livro é escrito com não diálogos, mas como se fosse um roteiro de cinema, com tipo, o nome da pessoa que tá falando, 2 pontos e uma frase, sabe? Eu vou tentar encontrar uma parte aqui pra mostrar a vocês. E não vai ser difícil, porque em várias partes isso acontece. E aí você se pergunta, caramba, será que o autor fez isso de forma proposital? Será que isso tem alguma utilidade pra história? Não, acontece em momentos completamente aleatórios, não há explicação nenhuma. Eu acho assim, você pode mexer e brincar com o formato se existir uma razão pra você estar brincando com o formato. Se você estiver mexendo no formato pura e simplesmente por preguiça, eu imagino, que é o caso aqui, sinceramente, mantenha-se no padrão, sabe? Não acrescente em nada a história. Deixa eu mostrar a vocês como funciona. Tá vendo isso aqui? Em vez de ele colocar fulaninho disse, fulaninho murmurou, fulaninho suspirou, blá blá blá, ele simplesmente coloca o nome do personagem e a frase dita por ele. E é um negócio tão irritante. Da primeira vez que acontece, você acha que vai fazer algum sentido e que isso vai ser importante depois, mas não. É completamente aleatório, parece realmente preguiça do cara que escreveu o livro. Esse é um ponto. O segundo ponto é que os personagens são insuportáveis. O que, sinceramente, é um problema pra muita gente, não necessariamente é um problema pra mim. Eu, às vezes, consigo lidar com personagens que são, tipo, não simpáticos, não interessantes, porque eu não torço, certo? Mas eu preciso que, no mínimo, esses personagens sejam agradáveis de ler. Mesmo que eles sejam péssimas pessoas, eu preciso que o livro me faça ter interesse no que acontece com esses personagens. E aqui eu tenho 2 problemas com o livro. O primeiro é que o autor, em vez de criar explicações razoáveis para os personagens e para como eles se desenvolvem e criar personalidades próprias, ele parece ter pego um trope, ter pego um problema e dado para cada personagem. Então você tem o personagem que está morto, o personagem que é viciado em drogas, o personagem que blá blá blá. Cada personagem
em vez de ser uma pessoa com, tipo, características próprias e modo de pensar e tudo mais. Não, todo mundo fala da mesma forma, todo mundo se comporta da mesma forma. A única diferença é que eles têm, tipo, problemas no passado deles e blá blá blá. E a outra parte que eu acho muito problemática e que provavelmente é a coisa que mais me impediu de aproveitar o livro é que os personagens não fazem sentido dentro da proposta do livro. Esse livro, teoricamente, é para o público infanto-juvenil, pelo menos essa é a forma com que ele foi vendido nos Estados Unidos. Se você for ver a capa do livro, essa obviamente é a capa só para intrínsecos, mas procura no Google a capa do livro, de fato. A capa é para um público infanto-juvenil, a proposta é para um público infanto-juvenil. E quando você vai ler o livro, você percebe que... Eu não sei se o autor queria escrever um livro para adultos e só conseguiu um contrato para escrever um livro infanto-juvenil. E aí ele tentou escrever o livro que ele queria mesmo assim. Mas assim... O tom é completamente errado. É completamente errado. Você tem momentos que são super ingênuos e até bobos, assim. Por exemplo, o mistério é muito simples, que é algo que a pessoa que está acostumada a ler suspenses infantos juvenis reconhece. É um mistério, assim, que rápido você percebe o que está acontecendo de fato, se você está acostumado a ler livros adultos de mistério. Os personagens, você meio que sabe para onde eles vão. Bem previsível, bem previsível. Mas o mais gritante é que tudo isso é previsível, mas numa linguagem que não é compatível com o livro que está sendo escrito. Então você tem muitos palavrões, você tem cenas de sexo completamente aleatórias que acontecem sem razão nenhuma de ser, a não ser chocar o leitor, sei lá, ou estabelecer o livro como adulto. Então, a linguagem e a forma com que o livro é escrito e com que os personagens são escritos é completamente incompatível com a proposta do livro em si. E acabam tirando o foco. A forma com que o livro é escrito, que é péssima, os personagens sem graça e o desenrolar, o tom errado do livro, que não consegue estabelecer o que exatamente ele quer ser, tudo isso tira o foco do mistério, que sinceramente já não é grande coisa. Então, assim, eu realmente não consigo imaginar uma única pessoa para quem eu conseguiria indicar esse livro. Tipo, eu não indicaria pra absolutamente ninguém. Se você tá pensando em comprar esse livro, fuja dessa bomba. O segundo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é bem melhor. E é Night Film, de Marisha Pessl. Esse livro foi lançado aqui no Brasil. Eu não lembro qual é a editora, mas eu acho que é Intrínseca. E o nome dele é Filme Noturno. Ele é um livro de suspense que conta a história de uma menina que se suicidou e pessoas investigando o crime porque acham que, na verdade, não foi suicídio. E essa menina tem todo um mistério ao redor dela, porque ela é filha de um diretor de cinema que é super recluso e que é meio que um clássico cult. Muita gente gosta dele, mas, assim, é difícil de ter acesso aos filmes dele. E ele é uma pessoa que deu pouquíssimas entrevistas ao longo da vida e tal, e tudo isso gera um mistério em torno da morte da menina. E aí você fica se perguntando se existe algo sobrenatural, algo que vai além dos filmes e afetou a vida dela, ou se tem algo a ver com os fãs do diretor, que é o pai dela e tudo mais. A premissa parece simples, mas o livro é extremamente bem executado. Todos os personagens são bem interessantes, mesmo os que parecem irritantes no começo, eles ganham dimensão ao longo da história. O suspense é super bem construído, você tem vários elementos que vão sendo bem desenvolvidos, não sobra um ponto sem nó ao longo da história. Tudo é super bem desenvolvido e vai sendo desenrolado e a trama vai evoluindo. O livro realmente tem todo um ritmo. Há um ponto em que eu realmente senti uma atmosfera pesada do livro. Sabe? Existe todo um mistério, todo um misticismo ao redor. Você fica o tempo todo se questionando. Eu particularmente começo o livro de um ponto de vista cético, não esperando que haja algo místico nele. Assim como o personagem principal que está investigando o caso. Ele também começa a investigar o caso de um ponto de vista cético. E você não consegue, a partir de um certo ponto do livro, não se perguntar se existe algo a mais, se existe algo místico ou sobrenatural envolvido na história. E é essa sensação de estar meio num filme, meio num sonho, que mantém o suspense de Filme Noturno por tanto tempo.
Ele é super bem construído. Ele tem partes no meio que são como se fossem entrevistas ou trechos de relatórios. Deixa eu mostrar pra vocês. Como se fossem sites. Eu abri bem numa página que tem. Ó. Tem várias paginazinhas assim ao redor do livro que ajudam a criar uma atmosfera de mistério e de suspense. E é uma razão pela qual eu indico o livro no formato físico. Eu acho que esse é o tipo de livro que se beneficia de ser lido numa cópia em papel. Não sei mais o que dizer. Eu não recomendo esse livro se, você se sente muito sufocado por suspense. Ele é um suspense muito tenso, com várias cenas realmente angustiantes. Ele consegue criar esse clima de tensão muito, muito bem. Então você vai se sentir envolvido e vai se sentir 100% imerso na experiência. Eu também não indico esse livro se você tem a necessidade de saber exatamente cada pontinho da resolução, o que aconteceu, como isso terminou e como aquela outra coisa terminou. Ele deixa uma coisa ou outra em aberto. Então, não indico nesses dois casos. Caso contrário, se você gosta de livros, filmes de suspense e tudo mais, é realmente maravilhoso. É um dos melhores livros de suspense que eu já li. O caso em si é super interessante, a resolução é super interessante, tudo faz sentido. Os personagens são super agradáveis de seguir, então você não vai ficar o tempo todo meio que esperando o tempo passar pra descobrir o que acontece, virando as páginas pra descobrir o que acontece. E o clima que é estabelecido no livro é tão fascinante que você se sente realmente dentro da história e de certa forma até enojado pelas coisas que acontecem, ou tipo nervoso pra saber o que vai acontecer. Ele realmente consegue te colocar dentro daquele mundo meio sombrio e macabro e às vezes doentio, sabe? Eu realmente indico muito filme noturno pra quem gosta de suspense. É realmente imperdível. O próximo livro que eu tenho pra indicar a vocês, pra comentar com vocês, é um livro que eu indico. E é A Conjuring of Lies, ainda sem tradução em português. Eu sei que foram publicados os 2 primeiros livros da série. Um tom de magia mais escuro, um tom mais escuro de magia. Eu vou colocar os nomes dos primeiros livros aqui embaixo, porque eu sou incapaz de decorar os títulos. Se eu li em português, eu não sei o título em inglês. Se eu li em inglês, eu não sei o título em português. Mas é uma trilogia de V. Schwab, de fantasia. Esse é o 3º livro, então eu não posso dar uma sinopse muito completa, mas eu vou dar a sinopse do primeiro livro, certo? É uma trilogia de fantasia que se passa em uma Londres, mas não a nossa Londres. Nesse mundo, há 4 cidades Londres, que são como se fosse um ponto fixo de magia que existe entre esses 4 mundos. Há 4 mundos, cada um deles tem uma Londres, e você tem a Londres vermelha, a Londres preta, a Londres branca e a Londres cinza. E cada uma dessas lida com magia de uma forma diferente. Uma das Londres é a nossa, a cinza, que não tem magia, em que magia simplesmente não floresce ou não se desenvolve. E a outra, uma das outras é a Londres vermelha, que é a Londres do nosso personagem principal, Kel, em que a magia vive em um estado de equilíbrio com tipo, o humano e o mundano. Você tem a Londres preta, que tá tipo, isolada das outras, decaída e tudo mais, e você tem a Londres branca, em que a magia meio que consumiu os humanos, o equilíbrio está desbalanceado, as pessoas não respeitam os limites da magia e por isso a cidade está meio que decaindo, sabe? E aí você tem essas 4 Londres e a história básica aqui, Kel, que é o nosso personagem principal, é forçado a meio que resolver problemas entre as 2 cidades. Eu não posso dar muito da história não, porque eu realmente acho que Darker Shade of Magic é uma série que você pode simplesmente entrar nela sem saber absolutamente nada e você vai se beneficiar disso. Um dos personagens principais é Layla, que vem da nossa Londres e que, por razões, conhece Kel. Você tem Ry, que é o irmão de Kel, que é outro personagem super interessante, que não aparece tanto no primeiro livro, mas tem um papel muito importante nos outros 2. E você tem a família de Kel, você tem amigos de Layla, você tem vários personagens. É uma gama enorme de personagens, todos muito diversificados, todos com personalidades muito próprias, a um ponto em que você pode ser surpreendido por um personagem, mas você nunca vai achar que algo não é do feitio dele. Por exemplo, Layla é uma pessoa super inesperada, ela age de formas inesperadas o tempo todo, e você sempre se surpreende com as coisas que ela faz.
Mas, ao contrário do que eu já vi pessoas dizerem aqui no YouTube e com o que eu não concordo, Lila sempre tem uma razão pra tudo que ela faz. Mesmo que essa razão não seja uma razão razoável, não seja uma razão que eu adotaria, uma lógica que eu adotaria, por exemplo. Mas sempre algo que é muito próprio do personagem, que faz sentido dentro da razão dela e de quem ela é e do histórico dela e tudo mais. Então, esse é o terceiro livro, é a conclusão da trilogia, ele é bem maiorzinho do que os outros. E ele encerra com chave de ouro tudo que aconteceu. É uma resolução extremamente satisfatória. Uma das coisas que me deixam muito feliz em A Darker Shade of Magic é que... Aqui eu tenho que admitir, eu não gosto muito de Guerra dos Tronos, os livros, eu tentei já ler, mas eu acho que a partir do momento em que você torna todo mundo só um peão que pode ser descartado a qualquer momento, você deixa de se importar com esses personagens. Eu, pelo menos, deixo de me importar. E a partir do momento que eu não me importo com os personagens, eu não me importo com o que acontece na história. Em A Darker Shade of Magic, você sabe que todo mundo está em risco o tempo todo. O risco é real. Tudo que acontece é muito grande e muito perigoso. Mas, como você não tem como não se apaixonar pelos personagens, ou pelo menos ser cativado pelas personalidades deles, entender as razões deles, é muito difícil você não se envolver e não torcer e não sofrer junto deles. E nesse final, você sente o tempo todo o risco que todos os personagens estão correndo, você fica preocupado com o que vai acontecer. Você nunca tá, como eu posso dizer, acomodado, sabe? Você sempre está, meu Deus, o que vai acontecer? E será que esse personagem vai sobreviver? Sabe, você sempre quer saber mais sobre a história. Coisas acontecem, planos dão errado e tudo mais, e milhões de reviravoltas, mas tudo é sempre tão bem amarrado e tão coeso. Victoria Schwab tem esse talento de não apenas criar um mundo mágico e fantástico e personagens interessantes e tudo mais. A história é realmente muito bem amarrada, que é uma coisa que me lembra muito Neil Gaiman. Você tem vários elementos e todos eles têm uma participação muito importante no desenrolar da história. Então, eu realmente recomendo a trilogia. Eu já tinha indicado A Darker Shade of Magic pra muita gente, e eu sei que quem leu adorou. Mas assim, agora que eu li o terceiro livro, eu posso dizer, a trilogia inteira é incrível, então vale a pena investir em ler o primeiro livro, sabendo que ele tanto serve como uma experiência em si só, ler o primeiro livro e ficar satisfeito com isso, mas também que a trilogia em si vale a pena, sabe? Ela não decepciona. Inclusive, eu acho que o terceiro livro é o melhor dos três e é o mais grandioso dos três. E é um final digno do mundo das Londres que V. Schwab criou. O quarto livro que eu tenho para mostrar para vocês é Autumn, de Ellie Smith. Autumn é o primeiro livro numa quadrilogia de Ellie Smith. Ellie Smith é uma autora bem conhecida na língua inglesa. Ela já foi indicada... Eu não sei se ela já ganhou o Booker. Eu sei que esse livro aqui foi indicado ao Booker, que é um dos principais prêmios de literatura em língua inglesa. E Ellie é muito conhecida por escrever em um formato diferente, inovador, brincando muito com linguagem, com formato e tal, e por tratar de temas que são muito contemporâneos. Então, essa quadrilogia que ela lançou, a quadrilogia das estações, tem Autumn, o segundo Winter, o terceiro Spring, eu acho que saiu esse ano, e eu não sei quando ela vai lançar Summer, mas são realmente 4 livros, todos planejados para serem lançados. Autumn não tem muito uma história, não é um livro que segue muito uma história, uns acontecimentos, e um fato leva ao outro. É muito mais sobre um sentimento e sobre um zeitgeist do que sobre personagens fazendo coisas e coisas acontecendo com eles, sabe? É muito sobre sentimento e sobre evolução pessoal e sobre pessoas passando por uma situação. E essa situação é o Brexit. Você vê personagens de diferentes gerações lidando com a separação do Reino Unido da União Europeia, e você vê essas pessoas lidando com a descoberta de que os seus vizinhos são daquela forma. O que é bem curioso no Brasil atual. Ler esse livro... Esse livro saiu 2 anos atrás, certo? Mas ler esse livro esse ano foi possivelmente mais atual para mim do que ter lido 2 anos atrás, porque a gente passou pelas eleições brasileiras do ano passado. E foi basicamente isso que aconteceu, né? Você virar para o seu vizinho e se perguntar quem é aquela pessoa que você achava que pensava de forma diferente. E esse livro é muito sobre isso, sobre
a sensação de alienação dentro do seu próprio país e ver o seu país alienar outros cidadãos, não só esses outros cidadãos que ele considera como inferiores ou como extras na sua sociedade, mas também alienar pessoas que são receptivas a essas mudanças na sociedade. É bem interessante, é você ver pessoas de gerações diferentes, unidas por problemas diferentes, e pessoas separadas por problemas diferentes também. É bem, bem interessante. E Ellie Smith consegue fazer isso dentro de um formato extremamente ousado. Em algumas partes é quase poesia, só que em formato de prosa. Em outras é literalmente poesia. Ela coloca pedaços de poesia no meio. Em outras partes, ela faz referência a artes plásticas, em outras partes, ela faz referência a música, a programas de TV. E o mais impressionante é que, apesar de ela situar muito o livro no tempo, ele é sobre uma sensação que vai além disso. O que eu acho mais interessante na escrita de Ellie Smith é exatamente isso, que parece que o que separa o clássico do que é esquecido pelo tempo é exatamente a capacidade de superar essa limitação temporal, né? Você lê um Dostoiévski da vida, ou sei lá, um Miguel de Cervantes, o que for. Você lê um livro que é um clássico, um Jane Austen da vida, e ele vai além daquele período. Ele pode ser uma leitura de época, mas ele não é só uma leitura de época, porque os livros que são só de época ficam presos lá atrás e não são levados para o futuro e tal. E esse é o caso de Ellie Smith. Apesar de ter tanta coisa situando o livro agora, eu realmente acredito que uma pessoa daqui a 20 ou 30 anos que não necessariamente tenha crescido nesses tempos e tenha recebido as mesmas influências que a gente, tenha vivido com as mesmas referências, vai conseguir não só captar o sentido do livro, como sentir o que o livro transmite. É muito uma história de alienação, de se encontrar em uma pessoa totalmente diferente de você e de, ao mesmo tempo, não se reconhecer em pessoas muito parecidas com você. É incrível, é maravilhoso. Se você gosta de ficção literária, não se importa com uma pessoa brincando com o formato e tudo mais, é um livro sério, digamos assim, mas é um livro excelente. É uma leitura extremamente rápida também. Essa cópia já é fininha, como vocês podem ver, mas a letra também é enorme. Olha pra isso. A letra é bem grande. Então, assim, é um livro que é ainda menor do que ele parece ser. E eu sei que ele tem tradução pela Companhia das Letras, eu não sei quem traduziu, porque essa minha cópia tá em inglês, mas realmente vale a pena. Se você não se importa em ler uma coisa assim um pouquinho mais séria, tiver no clima de uma coisa um pouquinho mais séria, é extremamente atual. É realmente uma belíssima expressão daquilo que a gente está passando nos momentos atuais. E o último livro que eu tenho para mostrar para vocês nesse vídeo pode parecer um pouco sério também, mas eu juro que não é. E é O Duplo, de Fyodor Dostoiévski. Faz muito tempo que eu quero ler esse livro, desde que eu descobri que ele ia ser adaptado para filme. Tem um filme com o Jesse Eisenberg. Mas eu simplesmente pirangava e não comprava o livro. E a questão é que eu acho que certos autores se beneficiam muito de uma boa tradução. Sinceramente, tudo se beneficia de uma boa tradução. Mas em certos casos, como é o caso de literatura clássica, se você não tem uma tradução que te faça ler aquele texto de forma fluente, de forma agradável, aquilo que devia ser algo bom acaba se tornando quase uma obrigação e algo pesado. E nesse caso, realmente valeu cada centavo investir na edição da editora 34. Eu já tinha baixado esse livro em inglês, porque ele tá no projeto Gutenberg, ele tá disponível de graça em inglês. Mas assim, não se compara à tradução. Eu realmente tentei várias vezes, nessa tradução que tá gratuita na internet, avançar no livro e não conseguia, porque o livro simplesmente não fluía. E aí, essa tradução é de Paulo Bezerra e, assim, excepcional. Uma das melhores traduções a que eu já tive acesso. Parece que você tá lendo do russo. Eu não sei explicar como, eu não falo uma palavra de russo, mas é simplesmente isso. O livro flui como se fosse escrito na sua língua materna. O Duplo conta a história de Golyadkin. Eu não falo uma palavra de russo, então me perdoem pelas pronúncias. Que é um funcionário público que se sente muito importante, porque o título do cargo dele dá a entender que ele é muito importante. O título é tipo... primeiro gerente da
direção do não sei o que, sabe? É um título que significa absolutamente nada e que, na verdade, é um cargo de baixo escalão na burocracia russa. E aí você segue Goliathkin achando que está vivendo uma vida muito importante e acreditando que está lutando contra inimigos muito importantes, que estão muito preocupados em derrubá-lo e em prejudicar a sua vida. Até o dia em que Goliathkin, após sair de uma festa em que ele cometeu várias gafes sociais, encontra o seu duplo. É como se fosse o doppelganger dele. Ele encontra aquela cópia dele na rua e ele fica amigo desse doppelganger e depois inimigo desse doppelganger. E aí você segue Goliathkin nessa meio que batalha contra o duplo, que é exatamente igual a ele e que tem uma personalidade absolutamente oposta a dele. Parece trágico, parece horrível. Em certos aspectos é trágico e horrível. Mas é principalmente engraçado, que é algo que eu não esperava. Essa é a primeira vez que eu leio Dostoiévski. Eu não esperava pegar o livro e rir. Eu ria em voz alta em certas partes com esse livro. Ele é extremamente divertido, extremamente leve. É um livro curto, como vocês podem ver. Essa edição é linda, vem com ilustrações de um artista holandês, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho outra ilustração. São lindas as ilustrações. E a leitura simplesmente flui. É impressionante. Eu acho que em grande parte devido ao talento do tradutor, mas obviamente em grande parte graças a Dostoiévski. É absolutamente espetacular. Sério, eu não consigo descrever o quão bom esse livro é. E tem uma razão para clássicos serem clássicos. E esse é o tipo de livro que você lê e você faz... Isso é diferente de absolutamente tudo que eu já li e é superior a basicamente tudo que eu já li. Ele consegue abordar temas super pesados, super importantes, como individualidade, liberdade, capacidade de expressão, isolamento, solidão, coisas assim, em um formato muito divertido e leve e que te prende. Você quer saber sempre o que vai acontecer agora com Goliathkin, pobre Goliathkin, e você morre de rir com Petrushka, eu não sei pronunciar isso, que é basicamente o mordomo de Goliathkin, e é absolutamente hilário. É um momento engraçado depois do outro, e ao mesmo tempo é tudo tão trágico e tão doloroso. Sinceramente, eu não posso recomendar o suficiente. Se você tem interesse em começar a ler literatura russa, eu achei extremamente acessível. O único outro livro russo que eu li foi Ana Karenina, que é bem denso e bem difícil. Ele é enorme, e ele tem trechos gigantes sobre as mesmas coisas, sobre, tipo, como cortar trigo no inverno, sei lá, coisas assim. Tipo, chega uma hora que você fica, tá bom, Tolstói, eu já entendi, você curte foices, ok, legal. Ana Karenina, por mais lindo que seja, não é um livro extremamente acessível. Esse é um livro muito, muito, muito acessível. É trágico, mas é engraçado, é leve, mas ao mesmo tempo é profundo e faz uma análise belíssima de uma pessoa isolada, de uma pessoa caindo na loucura, de uma pessoa tendo que lidar com a loucura e sendo incompreendida nessa loucura, exatamente porque essa solidão isola ela dos outros e faz com que ela não perceba aquilo pelo que ela tá passando. É realmente muito, muito, muito bom. Então, se você tem interesse em começar a ler literatura russa, apesar de eu só ter lido 2 livros, eu posso dizer que esse é muito, muito, muito acessível, extremamente interessante, e eu mal posso esperar para ler mais Dostoiévski. Eu fiquei com muita vontade de ler o resto das coisas que ele escreveu. Obrigada por terem visto o vídeo, apesar de ele ser tão longo. Quem chegou até aqui, parabéns, você ganha um troféu imaginário. Quem tiver gostado e quiser se inscrever no canal, é só clicar aqui. Em breve eu vou postar o vídeo com os outros livros que eu li recentemente e que eu não botei nesse vídeo. E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.